Em certos aspectos, o governo de Getúlio Vargas durante os anos 30 e 40 são bem parecidos com os dos regimes totalitários de direita, adotados em países da Europa no período entre as duas guerras mundiais. São grandes as semelhanças entre a gestão brasileira e os modelos europeus, quais são mais evidentes ainda se analisarmos os rumos que são tomados após o governo se tornar uma ditadura. Tomando como parâmetro de comparação os regimes totalitários na Alemanha e na Itália, durante esse período os governos mais conhecidos desta época, percebe-se que as semelhanças começam com a maneira como os governantes chegam ao poder, aproveitando-se de momentos de caos político. Mussolini cresce no cenário público a partir da crise social provocada pela desastrosa participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, quando o país perde muitos soldados, gasta muito dinheiro, mas não obtém os territórios e espólios que almeja ao entrar no conflito. Já Hitler aproveita-se do agravamento dos problemas econômicos e sociais gerados pelo Tratado de Versalhes para chegar ao poder. Por sua vez, Getúlio Vargas cresce como líder político, sendo apresentado como candidato derrotado da Aliança Liberal à presidência. Ele e seus partidários se aproveitam do enfraquecimento da elite cafeeira como o craque da Bolsa de Nova York, o dia em que a Bolsa registrou a maior queda da história. Apesar de ter perdido em eleições claramente fraudadas, Vargas aproveita a revolta provocada pela morte de João Pessoa, seu candidato a vice. Ao chegarem ao poder, estes governantes provocam a subversão da ordem institucional em seus países. Mussolini impõe as leis fascistas que criam um Estado militar fascista italiano. Hitler transforma-se no Führer, ou seja, líder a partir do incêndio de Reichstag, e coloca seus inimigos fora da lei. Vargas institui o Estado Novo, com a farsa do Plano de Cohen, um plano comunista que teria sido forjado para tomar o poder, assim como o do governante alemão. Nos três casos, observa-se que a ascensão do líder ao poder não significa simplesmente o reconhecimento dos partidos, que representam, e sim, uma forma de vitória pessoal, pois o povo passa a levar a categoria de líder suas figuras pessoais acima das legendas políticas que representam. O crescimento destas figuras é favorecido pela ampla propaganda que promove o culto às suas personalidades, mas vale ressaltar que o endeusamento de chefes de Estado e grandes nomes da política não são apenas um fenômeno de países que adotam o governo de direita. Também pode ser observado nos governantes soviéticos, principalmente Stalin, e em outros países como governantes comunistas após a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial, confronto entre a Alemanha nazista e a Itália fascista, e entre o Japão e os países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, inclusive o Brasil. Em 1945, os aliados venceram a batalha e, enquanto pôde, Getúlio Vargas manteve o Brasil às margens da guerra, já que o Estado Novo tinha certa semelhança com o movimento fascista e simpatia pelo movimento nazista. Com a volta dos soldados brasileiros que lutaram na guerra de 1945, uma inquietação começou a surgir, uma vez que lutaram na Itália contra o fascismo e a favor da democracia. Não podiam admitir em seu próprio país um modelo de governo ditatorial. Perante esta conjuntura, inicia-se a crise do Estado Novo, que após alguns meses faz com que Vargas tenha que renunciar ao poder.